Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para imprimir essa. Eu vou imprimir esse meu logo, né, o logo do nosso canal ali no YouTube, e eu vou imprimir ele em duas cores na mesma camada, né, fazer uma plaquinha com dourado e branco. Tá? Então hoje nós vamos mostrar todo esse processo, né? Lembrando que a minha impressora é uma Ender 3 V3KE, ou seja, ela é uma impressora monocolor, né? Que não tem, é só uma cor que tu consegue imprimir de cada vez. Mas nós vamos fazer ali um procedimento de duas impressões na mesma impressão, se é que posso falar isso. Mas no decorrer do vídeo aí a gente vai mostrar certinho o passo a passo de como a gente faz isso, tá? Eu botei um shorts ali de como eu fiz isso, mas de uma maneira bem rápida, assim. E surgiu dúvida em algumas pessoas ali, alguns inscritos lá no TikTok também, apareceu algumas dúvidas de gente perguntando como é que faz isso, como é que é esse passo a passo. E hoje eu vim mostrar aqui todo o passo a passo que eu faço, tá? Lembrando que na internet tem jeitos mais rápidos de fazer isso, né? Mas como eu tô acostumado a fazer desse jeito, eu faço desse jeito, até porque eu tenho um controle melhor do resultado, né? Na internet tu não tem um controle muito preciso assim do resultado, tá? Mas do recordo do vídeo agora, tu vai ver como é que vai ficar essa plaquinha. Primeiramente, aqui está a nossa imagem, né? E a gente tem que transformar isso em um SVG para poder trabalhar ele em softwares 3D, tá? Que é uma imagem PNG. Então a gente vai, primeiramente, eu utilizo aqui o Inkscape, né? Para fazer na internet tem sites que fazem como eu falei, né? Tem sites que fazem uh, essa conversão, né? De PNG, de imagem para SVG, mas não tem um controle de alteração, de controle de tipos de SVG que tu quer, como é que tu vai querer o resultado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, normalmente no Inkscape, tá? Não vai vir essas abas aqui, porque isso aqui é tudo coisa favorita que eu utilizo, né? Então, vai vir só essa imagem, que é a nossa PNG. A gente clica com o botão direito aqui, traçar bitmap, tá? E aí vai abrir essas opções aqui, tá? Aqui, como eu falei, ó, tem várias maneiras de tu transformar ela, de tu colocar ela. Então, tu consegue ter um controle melhor, né, nas linhas que tu quer, né? Então, nessa opção aqui, a gente vai utilizar o limite de brilho, tá? Porque, na verdade, eu só quero o contorno dessa imagem, tá? Então, aqui no limite de brilho, a gente, no limiar aqui, coloca no máximo. Aí diminui um. Esse aqui vai ser o contorno da nossa peça, tá? A gente dá um aplicar aqui. A imagem agora ficou uma em cima da outra, ó. Então, se eu exportar aqui, vai dar ruim. Então, a gente tem que ir na imagem original e deletar ela. E aqui, se a gente aproximar bem, ó, tá bem tranquilo, tá? Ficou bom, ficou bom. Tá? É isso que a gente quer. Então, aqui, com a imagem agora SVG, a gente vem exportar, tá? E salva aqui como SVG, tá? Vai salvar no mesmo lugar, tranquilo. Exportou. Já tem um chaminho de substituir. Ok. Fazendo isso, aqui já podemos fechar o Inkscape, tá? E aqui nós vamos para o Fusion. Normalmente eu gosto de trabalhar com o SolidWorks, tá? Porém, o SolidWorks eu não consigo pegar o SVG e converter ele para mim poder trabalhar no SolidWorks, tá? Então, para mim fazer isso, eu utilizo o Fusion. O Fusion tu consegue inserir aqui, ó, a gente insere um SVG, aí a gente procura lá o que a gente criou, aqui, seleciona o plano que a gente quer. Aqui, se tu quiser dar uma redimensionada, mas isso aí tudo a gente vai trabalhar depois lá no SolidWorks, tá? Mas aqui tu pode redimensionar ele, tá? Tu consegue ver que é o 250. Então vai ficar mais ou menos assim. Então a gente conclui o esboço aqui, ok? Vê se está tudo certinho. A princípio tudo certinho. E aqui a gente vai exportar para a gente vai exportar um, para um arquivo em que o SolidWorks consiga entender. Que eu consiga transformar ele para mim poder mexer no SolidWorks, tá? Tu pode fazer tudo que a gente vai fazer no SolidWorks, tu consegue fazer aqui no Fusion, tá? Então, se tu manja de Fusion, tu pode fazer aqui. Mas como eu já trabalho há 10 anos já com SolidWorks, eu era projetista, então eu tenho um domínio muito grande do SolidWorks, tá? Eu prefiro trabalhar lá, tá? Aqui tá dizendo que esse arquivo, ele requer conexão em nuvem, tá? Mas ele não foi salvo na nuvem, tá? Então eu tenho que vir aqui salvar ele primeiro.
eu salvo ele na nuvem para depois exportar. Então vamos lá, exportar de novo. Bota aqui DWG, vai salvar lá na pasta logo e exportar. Aqui ele está fazendo, ele vai primeiro fazer a conversão para depois exportar. Então, enquanto isso, já se inscreve aí no canal se não é inscrito. Aproveita, dá teu like, comenta aí se tu sabe desse processo, se tu conhecia isso, se essa é a forma, tu acha que tem uma forma mais rápida de fazer. Comenta aí e vamos interagir. Aqui concluído, eu boto para mostrar aqui para ele abrir a pasta, ele abriu a pasta aqui na minha outra tela, tá? E a gente vai para o SolidWorks, tá? No SolidWorks a gente vem aqui para criar uma peça. Com o SolidWorks aberto agora, a gente vai aqui em inserir peça. A gente vai lá na pasta onde a gente salvou, coloca aqui para colocar para ser todos os arquivos e abre o nosso DWG que a gente criou. Aqui na opção a gente vai, já para botar ele importar como uma nova peça e para ele já fazer as curvas ou o modelo 3D. A gente bota concluir aqui, ele vai carregar para nós, não aparece nada na tela, a gente aperta, clica aqui na tela e aperta o botão F e aqui está o SVG já, todo com o esboço que a gente criou. Tá? Aqui, como é para o vídeo é só para ver as cores, tá? Eu não vou ajustar aqui, tá? Pode ajustar essas linhas aqui, deixar elas mais certinhas, mas como não é o intuito do vídeo, a gente não vai fazer isso no momento, tá? E agora aqui a gente vai em ressalto, coloca aqui 0,4 milímetros. Como eu vou utilizar 0,2 de camada, tá? E eu vou fazer duas camadas, eu coloco 0,4 milímetros, tá? Já aqui no software. Então a gente seleciona todas as coisas que a gente quer. Então a gente seleciona todos os esboços que a gente quer e dá um OK, tá? Ficando assim. Aqui já está com 0,4 de camada e essa camada aqui vai ser impressa primeiro. Agora a gente tem que fazer a plaquinha em volta, tá? A gente vai fazer então aqui um quadrado, um retângulo na verdade. A gente pode colocar aqui umas medidas de 150 por 180. Aqui, o certo é a gente colocar medidas, tá? A gente pode colocar umas medidas aqui, só para deixar o esboço preto. Quando o esboço fica preto, significa que ele está todo definido, tá? Agora ele ficou preto, tá? Mas isso é mais questão de gosto mesmo. Feito isso, a gente agora vem aqui em... A gente pode converter esse esboço aqui novamente, pra gente, porque a gente ainda vai trabalhar com ele, tá? A gente converte o esboço, traz ele para esse esboço aqui. Né? Agora está todo o esboço nesse plano. E aqui a gente faz uma extrusão novamente. Então a gente vai selecionar aqui os contornos, a gente seleciona, não seleciona no caso as letras, ou seja, a gente vai fazer um contorno entre as letras. E a gente coloca aqui 0,4, porém para o outro lado, né? Então aqui como pode ver, aqui tá as letras e aqui ele está querendo fazer a extrusão. A gente inverte essa direção e desmarca aqui para mesclar resultados, porque eu quero que a placa fique, seja um corpo e as letras vão ser outro corpo, né? Então a gente dá o OK agora. E aqui está a nossa extrusão. Aqui, como vocês podem ver, ó, as letras formaram vários corpos, no caso, né? E aqui a plaquinha ficou um outro corpo. Aqui, ó, ficou essa extrusão aqui é a plaquinha. Agora, a gente vai fazer o resto da plaquinha, né? Não dá para fazer uma plaquinha tão fina assim. A gente vem aqui, só converte o nosso retângulo e vai fazer um ressalto aqui. Eu vou fazer de 8 milímetros, tá? Porque a gente vai fazer uns pezinhos para ela, assim. A gente pode botar para mesclar resultado, porém a gente tem que selecionar somente o que a gente não quer dourado, né? Então a gente seleciona todos os corpos que vão ser brancos, né? Que a plaquinha vai ser branca. Então vai ficar assim, ó. Se eu excluir agora a plaquinha, ó, esse é o dourado. E a gente aqui tem a plaquinha. A gente pode vir aqui e colocar aqui para ver mais, inverter seleção, ó. Se eu ocultar aqui, é para ter somente a casinha das letras, ó. Agora, a gente fez a plaquinha, eu vou fazer o pezinho aqui da plaquinha, tá? Pro pezinho, eu quero que ele, como se ficar muito reto, eu não quero botar um pé para cá, e aí para ele não ficar bamba, não mexer na mesa e não cair, vou fazer uma leve inclinação aqui, só pra gente
para deixar ele um pouco, vamos dizer assim, deitado, né, inclinado. Não correr o risco de, de ficar caindo, né. 3, eu vou botar acho que 2,5. Acho que 2,5 de inclinação tá bom. A gente vai fazer um corte agora, bastante, e aqui. Então, no caso aqui, a plaquinha, tá? Ela vai ficar, colocar ela aqui, e aqui eu vou dar uma mexida nela só para vocês verem como é que ela vai ficar. Ela vai ficar assim, ó, inclinada, ó, na mesa. Tá? Mais ou menos isso. E agora a gente vai para os pezinhos, tá? Então, a gente vai traçar, fazer 2 pés aqui. Para isso, a gente vai traçar uns planos aqui. Vamos traçar um plano aqui. Aí a gente vai fazer o pé aqui, um esboço. Esse aqui eu quero que ele siga a mesma linha ali, então eu boto colinear. Aqui ele precisa de uma distância aqui de 4 milímetros, tá bom? E aqui um ressalto. Esqueci de fechar ali, ó. A gente vem aqui na linha novamente, tem que fechar aqui embaixo. Agora sim. A gente faz um ressalto aqui, vou fazer um ressalto de 10 aqui. Mesclar resultado, a gente pode mesclar com a placa. E vai sair mais ou menos assim. Para ficar mais firme, assim, eu vou botar uns filetes aqui. Uns filetes. Aqui, de 2 milímetros. Feito isso, a gente pode fazer um padrão linear aqui. Não precisar fazer de novo essa. Então a gente vai colocar 2. E vamos colocar uma distância aqui. Aqui. Então ela vai ser impressa assim, ó. Deitada aqui na mesa. Com a letra para mesa. E aí não vai precisar de suporte aqui. E aí ele vai ficar inclinado. Vai ficar como se fosse um porta-retrato. Um pouquinho inclinado assim. Para não ter perigo de cair. Feito isso agora, a gente tem que imprimir. Aqui a gente vai utilizar agora, eu vou salvar essa peça como step, que é um formato que o Workslicer aceita. Então eu vou botar aqui o logo step só para a gente saber. E aqui a gente vai para o Workslicer, tá? No Workslicer a gente vai arrastar aqui o nosso step que a gente criou. Tá? Posicionar ele de maneira correta, então a gente clica aqui na apoiar, faça a superfície e clica aqui onde a gente quer apoiar. A gente vai vamos girar aqui a peça um pouco, só para na hora de a gente imprimir, a gente conseguir visualizar como é que está ficando. Aqui a gente vai em objetos. Aqui a gente muda de cor aqui para dourado, porque a maioria das cores aqui é dourada, né? Então vocês já vão entender o porquê. A gente clica no botão dividir para objetos. E aqui ele vai dar todos os objetos. Como a gente só tem a placa aqui, que é o Step 12, como branco, a gente vem aqui e clica branco. Aí a gente consegue visualizar agora como é que vai ficar. Tá? Então a gente primeiro vai ter que imprimir o dourado. Tá? Então a gente vem aqui e já desmarca o, o branco. Tá? Então aqui ele vai imprimir só o dourado. Se a gente botar fatiar aqui só para conseguir visualizar, ó, ele vai imprimir. A gente pode verificar quantas camadas ele vai imprimir. Ó, ele vai imprimir 2 camadas do dourado. Tá? Então vamos voltar aqui para a gente ainda tem alterações para fazer. Então a gente vem aqui agora em global para dar uma confirmada nas configurações. 0,2 de camada. Se a gente descer aqui, tá? O interessante é a gente colocar sempre exterior para interior, né? No caso aqui as letras são grandes, né? Mas caso em letras menores, né? Então, por exemplo, se tu tem uma letra, um I, que tem um pontinho aqui, ele vai começar no pontinho menor aqui do I, na bolinha do I. Então, o ideal é sempre ele começar do maior e indo para o menor. Porque se tu colocar só um pontinho para ele fazer, pode ser que a impressora leve esse pontinho embora, não grude na mesa. Então, isso pode dar ruim na impressão. Tá? Então, o interessante é sempre começar do exterior para o interior. O restante eu vou deixar tudo igual. Estou colocando aqui 10% de preenchimento. Dá para a gente baixar para ir para uns 6% de preenchimento e colocar umas 5 camadas de topo, tá? Para ter um topo bem graúdo assim. Estou usando o suporte aqui Giroid e é isso, velocidade 20, 40, 250, 250, tá? Bem tranquilo.
Agora, para a gente imprimir, a gente tem que alterar o G-code da máquina. Tá? Isso vai depender de impressora para impressora. Então, aqui a gente vai no lapisinho aqui da impressora e a gente vem aqui em G-code da máquina. Tá? A gente precisa que a máquina pode iniciar normalmente, porém, no final dela, a gente não pode deixar ela desligar a, os motores e nem desligar a mesa. Se desligar a mesa, se tu estiver fazendo outra coisa, vai resfriar a peça e ela vai descolar. E na hora de tu iniciar a outra impressão de branco ali, vai dar ruim, tá? E a mesma coisa é os motores. Se tu deixar ela desligar os motores, ela não vai ter a coordenada para iniciar uma nova impressão no lugar onde estava, tá? Então, assim, o ideal aqui, eu sempre venho aqui no G-code do final da máquina, venho aqui, tá? Nessas últimas linhas de comando e comento a linha para desligar o fan, comento a linha para desligar o hot end e comento a linha para desligar a mesa. E eu também comento a linha para desligar os motores. Tá? Fazendo isso, o que é comentar? Aqui, aqui tu pode ver que é um comentário. Sempre quando vem ponto e vírgula, significa que depois disso é um comentário a respeito da linha de código. Ou seja, quem criou esse G-Code está comentando para que serve essa linha de código. Tá? Então, isso aqui, depois do ponto e vírgula, o software entende que é um comentário. Ou seja, ele não vai seguir nenhum comando que tiver aqui. Então, por isso que a gente coloca um ponto e vírgula aqui, antes do comando. Então, agora o G-Code entende que tudo isso aqui é um comentário. Então, ele não executa isso aqui. Tá? Só para vocês entenderem melhor. Então, fazendo isso, a gente pode vir também aqui na extrusora e mexer no Z-Hope ao retrair. Ou seja, cada vez que o bico da impressora, né, o hot end ali, ele se deslocar, tá? Ele vai levantar e vai se deslocar. E depois descer novamente. Como a gente fez uma primeira camada ali, a gente vai fazer um 0,4, né? Quando a gente começar a iniciar a outra impressão, a gente precisa alterar isso aqui. Eu já vou alterar aqui, né? Para 0,6 no mínimo, tá? Então aqui, quando eu iniciar o branco depois, ele vai levantar o 0,6, vai levantar 0,6 milímetros, vai se deslocar e vai descer novamente para iniciar em outro ponto. Tá? Então é sempre interessante a gente fazer isso aqui, tá? Fazendo isso, a gente pode fechar aqui, colocar para fatiar, vai dar 14 minutos e vamos lá para a impressora. E aqui a impressora já está iniciando. E vamos esperar ela finalizar para mostrar o resultado desse dourado. Finalizado aqui a impressão. Agora é só a gente trocar o filamento, botar o filamento branco e imprimir o restante da plaquinha. Finalizado ali a impressão do dourado, a gente precisa agora fazer a impressão da plaquinha, da nossa placa branca. Então a gente vem aqui, volta em preparar, objetos. Aqui a gente desmarca os dourados e deixa marcado somente o branco, que é a nossa plaquinha. Ok? Aqui na plaquinha, a gente dá uma olhada a ver se tá tudo, a gente já tinha tudo configurado certinho. Tá? Então a gente vai lá para o G-Code, e aqui a gente também tem que fazer algumas alterações. Tá? Aqui no G-Code da máquina, a gente vem aqui no G-Code final da máquina e a gente remove os nossos comentários que a gente tinha feito antes. Então, quando ele acabar a impressão aqui, ele vai encerrar ali, desligar os motores, fazer todo o encerramento da impressora normal. Tá? Aqui um detalhe, caso você vá imprimir outra cor, pode imprimir quantas cores tu quiser na mesma camada ali, não tem problema nenhum. Aí tu deixa isso nos comentários, tá? Mas como aqui a gente vai ser a nossa última cor, a gente remove esses comentários, tá? Então a gente vem aqui em cima e aqui, tá? No G-Code de início da máquina, a minha impressora, que é uma Ender 3KE, ela começa, faz a temperatura da mesa, tá? Ela seta a temperatura da mesa, faz o home do X e do Y, e aqui ela aguarda a temperatura da mesa se estabilizar, faz o home do Z, e aqui é o auto nivelamento dela. Tá? E como é que esse nivelamento que a minha Ender faz? Ela pega vários pontos da mesa para fazer esse nivelamento. Então, aqui no home do Z, que ele pega o ponto central da mesa para fazer o home, tá? A gente tem que comentar, porque a gente vai já ter uma peça ali na mesa, então ele não pode fazer o home, porque senão ele vai botar o sensor ali em cima da peça e vai dar ruim. Tá? Então a gente não pode fazer o home
o Z. E a gente também não pode fazer a calibração com os pontos o nivelamento ali automático, né? Porque tem uma peça na mesa, então não tem como ele fazer. Se ele fazer ali, vai dar ruim, tá? Então a gente tem que comentar aqui essas duas linhas de código, tá? Isso tá na minha impressora, que é uma Endercai. Se tiver uma Endercai, tu pode seguir esse aqui, né? Aí, se tu tem uma outra impressora, tu tem que ver qual é os códigos de Home Z e de nivelamento automático da tua impressora, tá? Feito isso, alterou, comentou esses dois códigos, a gente verifica aqui se a extrusora está com o Z-Hope, porque é nessa impressão do branco que a gente vai utilizar realmente, né? Porque na outra impressão ali só tinha o dourado, tá? Não tinha nada na mesa. É agora que ele vai utilizar esse Z-Hope, tá? Fazendo isso, a gente pode fechar aqui, verifica se está tudo certo, tenta se lembrar de tudo, todos os passos, né, que tem que ser feitos, mas acredito que está tudo certo. A gente pode fatiar. A gente vai verificar aqui como é que está o de preenchimento, se está bom de preenchimento, se precisa aumentar. Aqui, a princípio, está bem tranquilo para fazer o preenchimento. E a gente verifica aqui também se tem espaço, né, nas duas primeiras camadas, se tem espaço do dourado ali, né? Então a gente verifica aqui na camada 1, tá ali o espaço, e na camada 2 também tem que estar espaço. E na camada 3 ele já tem que fazer o fechamento. Esse fechamento. Então, tá certinho. Analisado tudo isso, tenha certeza, a gente bota para imprimir. E vamos lá para a impressora. E aqui ele vai iniciar a impressão do branco agora. Que é sempre bom dar uma verificada se tá certinho. A princípio tudo ok. Agora é só esperar o resultado. E aqui ficou pronta a nossa impressão. Vamos tirar da mesa agora. E tá aí a nossa plaquinha. Como eu falei no vídeo, ó, ela fica levemente inclinada. E aí não corre o risco dela cair pra frente. E com os pezinhos ela não vai pra trás. É isso aí. Obrigado. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Ativa o sininho. Dá o like aí no vídeo e comenta o que você achou. E bora para a próxima.